Ah, tá. Alô, alô? É sempre um prazer muito grande estar à frente, e é um momento também bastante difícil, é muito bom ouvir, né? E falar é mais difícil ainda. E é um prazer muito grande, e eu estou vendo alguns rostos que há muito tempo eu não via, como a nossa irmã Lúcia. Estou vendo Silas ali, muitos anos, né? E os outros eu já tenho acompanhado. Os irmãos visitantes aí da Assembleia de Deus, o testemunho comovente da Gina. E então é sempre um prazer muito grande nós estarmos à frente, conversando, compartilhando um pouco da nossa fé, compartilhando aquilo que Deus tem feito na nossa vida e que fará ainda, né? E um dos temas que há algum tempo eu preparei, alguns estudos sobre isso, é vencendo os gigantes da vida. Quantos gigantes nós temos encontrado na vida? E hoje nós vamos falar sobre os gigantes da vida. Mas existem os gigantes da inveja, os gigantes da procrastinação, que foi mais ou menos dentro do que a Gina falou. O que é procrastinação? Deixa para lá, deixa para depois. E como igreja nós temos falhado muito. Eu não quero... A Gina falou que talvez não deu tempo de avisar todo mundo. Mas quantos de nós temos avisado a igreja, olha, estamos doentes. E meses nunca recebemos uma visita, um telefonema. Quantos irmãos têm se afastado? E de repente aparece, e parece que ninguém sentiu falta daquele irmão. Quantas visitas têm adentrado ao nosso santuário? E muitas vezes quem está à frente talvez não tenha... Naquele dia não estava aqui à frente, e a pessoa fala, já é a segunda, terceira vez que eu venho aqui. Deixa para lá, deixa para outro dia darmos um telefonema. Deixe para outro dia fazermos uma visita. E visita nem se fale. Mas o nosso meio hoje em dia é os meios de comunicação via internet. Então nós comunicamos com tudo possível e imaginável. Vemos o que vai acontecer na novela durante a semana. Vemos a fofoca do dia. Sondamos qual é quem que tem mais possibilidade de ganhar o futebol hoje. Não percam, Brasil e Inglaterra. Quem vai jogar? Mas um toque no irmão da igreja que está ausente. Ou que no boletim, olha, o irmão está enfermo. O irmão está ausente. Ah, deixa para outro dia. E eu estava recapitulando. A semana recebi um telefonema de um... Nós temos muito poucos parentes, familiares próximos. Minha mãe é a última de uma carreira de 11 irmãos. É a única sobrevivente. Essa semana faz 87 anos. Os outros já partiram. Então, os irmãos se resumiram à família. Luciano se resumiu a ela. E que agora é Guedes por causa do casamento. Mas nós temos primos, alguns primos, principalmente da Assembleia de Deus, porque eu tenho berço da Assembleia de Deus, tanto a família do papai como da mamãe, eram todos da Assembleia de Deus. E recebi um telefonema, e alguns poucos parentes, nós só comunicamos quando morreu. Então, quando recebe um telefone, eu sou fulana de tal, lembra-se de mim? O coração é por quem morreu. Não morreu ainda, está internado. Então, é oportunidade ainda de nós irmos até lá fazer uma visita, darmos uma palavra, mesmo que a pessoa não nos reconheça. Mas os que estão à volta, puxa vida, aquele parente que é tanto tempo, de uma outra denominação,
puxa, esteve presente, né? Faz muito bem. Temos o gigante do fracasso. Quantos de nós achamos que somos pessoas fracassadas? Porque a pessoa que está do nosso lado está progredindo, nós não. O gigante da dúvida. Meu Deus, será que eu devo fazer isso? O irmão estava compartilhando que está mudando com a sua família, né? Será que quando foi proposto, ele não explicou se é por causa de profissional, o que é? Mas quando foi proposto, olha, eu tenho, quem sabe, é profissional, uma melhor oportunidade para a sua família, quantas coisas pesou na balança para ter uma resposta? O gigante da mágoa. A pessoa que só de olhar já está magoado, né? Coitado, precisa de um tratamento. Mas existem coisas fortes na nossa vida que causam dor no corpo. O gigante da tentação. O gigante da culpa. A pessoa que é culpada de tudo. Ai, meu filho está fora dos caminhos do Senhor, a culpa é minha. O meu filho perdeu o emprego, a culpa é minha. Meus filhos não estão com uma estrutura familiar devida, é culpa minha. O gigante da ira. E eu acho que nos dias atuais, um gigante que tem nos assoberbado é o gigante da preocupação. Tantos gigantes na nossa vida. Em Tiago 1, de 1 a 3, diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, e que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Perseverança. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque após uma semana em que estivemos afastados de muitos irmãos, que estivemos com eles domingo passado, e não sabíamos, Senhor, o que iria nos acontecer durante essa semana, se iríamos retornar à tua casa de oração, aonde estaríamos no dia de hoje. Mas o Senhor nos deu o privilégio de estarmos vivos, de passarmos provas e aflições, de termos vitórias. Ó, bendito Deus! Quantas vitórias nós tivemos esta semana! Quantos milagres se apoderaram da nossa vida? Quantos livramentos tivemos que nós nem nos apercebemos? Pela tua graça. Somente pela tua graça. Porque o Senhor deu ordem aos teus anjos para nos livrar, para nos afastar. E hoje, com o nosso coração, Senhor, agradecido, estamos de volta à tua casa de oração, onde quantos gostariam de aqui estar e não podem fazê-lo. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade tão rica de abrirmos a tua palavra, de compartilharmos, de meditarmos, de testemunhar, como já fizemos no dia de hoje, das coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Ó Senhor, abra o nosso entendimento nesta hora tão importante, abra o nosso ouvido, abra a nossa mente, tire toda a distração do nosso ser, Senhor, para que possamos estar concentrados na tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei quantos de vocês estiveram, eu gosto muito de reportagem. E essa semana, e amo crianças, apesar de não tê-las da minha barriga. Mas alguém perguntou num dos lugares que eu estive, quantos filhos eu já tinha. Porque em África não ter filho é um pecado, né?
é uma mulher desgraçada não ter filhos. Então eu disse para aquele rapaz que estava com segundas intenções que eu já tinha mais de 3.000 filhos. Ele falou, puxa, a senhora é uma brasileira poderosa. Eu falei, pois é, eu tenho mais de 3.000 filhos, mas esses filhos não são nascidos da minha barriga. São filhos espirituais, são filhos na fé. Eu disse assim, nem sei contar quantos filhos na fé eu tenho, mas eu tenho muitos filhos, meu senhor. E ele falou, puxa vida, claro que ele não entendeu o que era espiritual, porque às vezes a gente vai falar com alguém, a gente toca tantos termos que só a gente que está dentro da igreja os conhece. E pouco tempo atrás, eu não sei se eu já compartilhei aqui com os irmãos, há filhos que nós nem lembramos ou de fatos. Eu estava compartilhando outro dia na Federação de Jovens que alguns anos atrás, eu já estava longe de Angola, acho que uns 10, 13 anos, e recebi uma carta em outro país que eu estava, porque aquela pessoa soube que eu estava lá através da revista da PMT, e ele dizia assim, eu vi o envelope da carta escrito Mateus Mussac. Falei, meu Deus, esse Mussac, vindo de São Paulo. Eu falei assim, meu Deus, nome africano, né? Se tivesse... deve ser da família, porque o pastor Neves Mussac teve muitos filhos, né? E abri a carta, não, guardei a carta, porque estava na procrastinação, deixa para depois. E uma semana, 2 semanas depois, eu abri aquela carta. E aquela carta começava assim, Irmã Esther, pode ser que você não lembre de mim, mas quando você esteve em Angola fazendo trabalho, na época eu tinha 7 anos de idade. E eu me lembro que eu participei de uma das escolas bíblicas de férias. E lá uma escola bíblica de férias tinha 300, 500 crianças. E no final de uma semana, você fez um apelo missionário e eu levantei a minha mão. E imagina, 7 anos... Quem é que vai dar atenção para uma criança? Porque acha que chamado missionário é só quando... né? O povo gosta de sangue, de emoções, né? Se é uma família, se é um jovem que deixa o emprego, deixa a faculdade, nossa, mas uma criança, isso vai esquecer. Mas esse jovem foi tocado pelo Senhor, com 7 anos. E eu já não estava mais lá. Mas, com o correr dos anos, ele trouxeram para o Brasil, ele fez todo o 1º grau, 2º grau, estava fazendo faculdade de seminário. E ele dizia assim, ele mencionava na carta todas as aulas que eu dei, os temas, né? Porque foi durante 5 dias, classe de 5 dias. E eu peguei algumas lições da PEC que se encaixavam e finalizei com o desafio missionário. E ele lembrou de cada uma das histórias missionárias daqueles 5 dias. E ele disse assim, no final você fez uma oração desafiando os corações. E eu fui um dos que levantou a mão. Eu vim para a sua terra para estudar. E um dia voltar para o meu país para ser um missionário do Senhor. Quantas pessoas passaram por nós achando que nós éramos tão insignificantes. Acho que esta semana passada eu estava conversando com a Ruth e ela falava do Wilson, que agora é um pastor. E que de alguma forma, desculpe mencionar o nome da Ruth, eu sei que ela é muito humilde, mas ela foi um veículo como professora de escola dominical para levar a palavra para aquele jovem que hoje é um pastor. Eu não sei quantos de nós temos sido veículos do Senhor para sermos algo importante para o nosso vizinho, para os nossos familiares, para pessoas que nós muitas vezes nem nos damos conta, quem sabe, na condução. Eu me lembro que em outro país, eu trabalhava com tóxico-dependentes e saía na rua,
tinha desde pessoas aparentemente normais a pessoas especiais. Oi, irmã, às vezes eu tinha que me esconder, porque aquela perseguição. E um dia eu estava num transporte, toda arrumadinha, eu ia numa reunião com alguma pessoa do governo muito importante, e alguém chegou para mim e disse: irmã, como está? Eu disse: meu Pai Celeste, de onde que eu conheço essa figura, né? Todo desenlenhado. E ele disse: da prisão, pum, o ônibus inteiro. Ela deve ser prisioneira, né? Aí ele falou assim, falei, agora você vai ter que falar bem alto para desmanchar a impressão, né? Então ele falou assim: irmã, você foi lá com o grupo pregar a palavra. E aquilo me tocou tanto o coração. Aí as pessoas, bom. Quantas oportunidades e quais as formas que o Senhor tem falado ao nosso coração. Essa semana, 2 figuras de crianças me tocou muito. Uma criança, um recém-nascido, ainda com cordão umbilical, foi encontrado numa terra, numa floresta, sei lá, num bosque, em Goiás, sendo comida por carrapatos e formigas. Essa criança foi resgatada e passa bem. A outra criança foi na China. Eu fiquei a me perguntar, ainda hoje conversava com a minha irmã, a forma que aquela criança foi parar dentro de um cano de esgoto. Então, provavelmente, aquela mãe, aquela criatura, sentou-se em algum lugar e teve aquele bebê, e o bebê ficou entalado no cano. Agora ela está dizendo que foi sem querer, né? No cano do esgoto. Então, minha irmã falou: imagina, como que uma criança senta no vaso sanitário e alguém dá descarga? Uma criança grandinha, pronta para nascer. Nasceu, depois de 9 meses. Ela se arrependeu, disse que ela se arrependeu. Não vamos entrar em detalhes. Foi de propósito. Ela se arrependeu. Todo mundo se arrepende quando vai para a cadeia, né? Ou é acusado ou pego em flagrante. Aí o que aconteceu? Minha irmã falou: imagina, o orifício do vaso sanitário é muito pequeno. Eu falei: Nazaré, você só conhece esse bonitinho, né? Mas existe vaso sanitário, você põe um pé aqui, outro pé aqui, tem um buraco, e eu já fui em muitos banheiros dessa forma. Se você não tem estrutura física, você não consegue fazer nada. Se você não mira bem e tem que ajudar... Desculpa, gente, mas é verdade. Você tem... É uma placa e tem um buraco desse... É daquele tamanho do orifício que a criança estava entalada lá dentro. Você tem que... Mas em todo lugar. Você põe o pé num lugar, você põe o pé no outro, ajoelha e... Agora... Como outras pessoas, missionários que eu já conheci, que teve um desarranjo muito forte, ficou tão fraco que eu não conseguia levantar. Então, aquilo é completamente viável descer coisas grossas e volumosas. E eu fiquei pensando o que levou aquelas mulheres. Isso é um fatinho muito pequenotezinho. Agora, e as coisas estrondosas? Como aqui próximos de nós, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, na Santa Maria, Santa Marina? Maria, 200 e tal vidas. Ninguém quer ser culpado. Já estão soltos. Todo mundo foi o acaso. Irmãos, em João 16:33 diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Tenhamos paz nesse mundo terrível. E ainda não é o fim, hein? No mundo passais aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Quantas aflições?
Se nós fôssemos perguntar desde mim até o último irmão ou irmã lá no fundo, depois da vidraça ali, quantas provas nós temos acumulado com o correr das nossas vidas. E há problemas que nós oramos, que nós gastamos, o nosso joelho já está no osso, as lágrimas já secaram, e nós não temos ainda uma resposta do Senhor. Mas a palavra de Deus diz assim: tende paz, eu vos dou a paz. Para cada sonho, sempre haverá um desafio. Não existe sonho sem desafio. Não existe propósito sem desafio. Não existe viagem de um lugar para o outro, como vai fazer a família do irmão, sem desafios. Pode ser que nós gostemos daquele local, como não. Um sonho ter um bebê. Nós temos tantos bebês aqui na igreja que só a graça, aquele berçário é pequeno. Gente, meu Deus, que coisa linda, né? Tanto, mas o próximo acho que é da irmã. E tem mais uns, vários próximos. A gente nem sabe, os dedos falham de tantos próximos. E aqueles que sonham ainda, né, em ter um bebê. Mas a coisa mais linda é quais os desafios à chegada desse bebê. Quais as mudanças que vão ocorrer na vida do casal. E há alguém que fala assim: olha, vocês estão muito bem sozinhos, não arranje problema não. Mas a palavra de Deus diz que os filhos são bênção. Você não vai arranjar problema, vai arranjar uma bênção, vai ganhar uma bênção, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel 17, de 4 a 10. Gente, eu não gosto de falar sozinho porque eu falo demais. Então eu gostaria de, se eu não der oportunidade, o irmão pode falar: irmã, eu tinha um sonho, esse sonho eu passei muitas provações, mas o Senhor me deu vitória. Eu acredito que a nossa igreja está falta muito testemunho, né? O testemunho que a irmã superintendente da escola dominical, gente, o pessoal mais antigo que me conhece, eu sou muito ruim de nomes. Então eu vou falar a irmã da escola dominical, a Gina, né? Alguns nomes fluem, mas outros. Então, o que eu tenho a ver com festa de pamonha? Que isso? Muita gente veio para a escola dominical, nem tomou café, irmã me falando de pamonha, de comida. Gente, foi um momento sublime na vida dela e do esposo dela. Imagina você. Imagine minha mãe, como eu falei, a última sobrevivente da família Luciano. De repente, ela descobre que tem mais, ou se a gente vai na nossa árvore genealógica e descobre que tem um monte. Tem aparecido uns Guedes na televisão, um repórter. Meus pais! Outro dia eu mandei um e-mail para um deles: por favor, não responde mais, eu não vos conheço. Falei: isso daí não deve ser o Guedes puro, né? É algum falsário. Mas são coisas importantes para a vida dela, para a vida do marido dela, e que ela como família espiritual quis compartilhar. O outro lado foi a Gina. Eu conheci o marido da Gina. Eu acho que eu me lembro que eu até vi o casamento, conheci os filhos da Gina. Então essa família foi uma das fundadoras aqui da igreja. Gente, eu estou com o cabelo escuro, mas é tinta. Eu já estou chegando nos 60. Então, tá todo mundo ali no mesmo grupo. Mas são coisas importantes que fazem parte. A família não é só de risos. Faz parte da família dores, provas, doenças físicas, doenças espirituais. Eu me lembro que muitos anos atrás nós orávamos pelo pastor Ariovaldo. Eu tive a oportunidade de, muitos anos depois, estar pregando na igreja dele, lembra, Lúcia? E eu mencionei isso, que lá longe, graças aos meios de comunicação da igreja, me passando todo, não é fofoca, as necessidades e as coisas,
eu fiquei sabendo da enfermidade, aos olhos dos médicos, incurável. E de repente nós vemos o pastor Ariovaldo andando, imagina uma cirurgia no cérebro. E ele se emocionou, me lembro como se fosse hoje, ele se emocionou muito quando eu mencionei. Não existe distância para nós estarmos juntos. Mas é tão importante quando nós sabemos de momentos alegres nas famílias da igreja, nas vidas dos irmãos, e momentos tristes de provas, para nós estarmos juntos ali intercedendo. Alguém leia, eu pedia para o... ele está lá fora. Alguém com uma voz bem boa, leia 1 Samuel 17, de 4 a 10, que é baseado no nosso gigante de hoje. Vencendo os gigantes da vida. 1 Samuel 17, de 4 a 10. Eu acho que tem um microfone, né? Quem que poderia ler? Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteus, e vós servos de Saul? Escolhi dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Amém. Quantos de nós já passou, ou está passando, ou irá passar por um gigante tão grande que nós iremos falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Agora o Senhor pegou bem pesado, como diz o outro. Esse gigante tem muito mais do que a minha altura. Esse gigante está armado. Esse gigante, só de falar dele, só a graça. Senhor, tem misericórdia. Diante de um gigante, nós podemos sentir medo. E eu me lembro das vezes que eu saí para o campo missionário, ou estudando sobre aquele país, falava: Senhor, podia ser qualquer uma pessoa, mas logo eu. Senhor, só a graça, né? E a maior parte desses países foram países de conflito político. Senhor, eu não tenho, nunca peguei nenhuma arma. Eu me lembro que um dos países que eu estava, que foi o segundo, fui para o norte do país. Muitos missionários de Cisterna ainda não estão preparados. E Angola ainda hoje está no ranking dos maiores países minados do mundo, né? Eu me lembro que quando a princesa Diana foi visitar, o país iria levar 20 anos para ser desminado. E aí, poucos tempos depois, foi minado de novo. Então, existem minas lá que ainda não foi descoberta. Ou que as pessoas responsáveis por detectar a mina explodem com ela. Como é que eu vou para aquele país? E aí fui convidada a ir conhecer a igreja que era presbiteriana no norte do país, que era muito forte. E não, Esther, lá a coisa é de pegar. Tínhamos que andar em determinados terrenos, um atrás do outro. Se aquele irmão explodisse, os outros recuavam. E íamos andando. E eu me lembro que eu fiquei hospedada na casa da segurança do país,
que provavelmente algum órgão do governo ia visitar aquele país, aquele estado. E a igreja era tão humilde, irmãos. Acho que eu já compartilhei para aqueles mais antigos. A igreja era muito humilde, muito humilde. Não tinha esses bancos maravilhosos, eram gravetos, acho que os irmãos vão lembrar. Eram gravetos, aqueles de estilingue, antigamente. Hoje em dia as crianças nem brincam disso. E umas toras. E a igreja foi enchendo, enchendo, até que foi quebrando. Eu falava, pode quebrar as toras, pode quebrar, aquela quebração toda. Mas os irmãos, coitadinhos, não tinham como hospedar a missionária. E aonde que eles foram pedir abrigo? Junto dos seguranças, do exército. E eu fui parar lá para dormir com uma menininha que dormia comigo, lá na segurança. E aí de manhã, um dos oficiais falava assim, irmã, a senhora conhece essa faca? Eu falei, nem imagina, era uma faca diferente. Essa daqui eu já dei cabo de não sei quantos. Eu falei, pelo amor de Deus, e essa faca que vai cortar minha mandioca? Tem algum restículo de sangue, qualquer coisa aí. Mas na maior naturalidade. E eu já tenho as extremidades muito geladas, imagina como eu ficava. Começava a suar, né? A irmã tá com calor? Não, eu tô com medo, né? Porque... Mas... quantas vezes aparecem na nossa frente gigantes? Eu andava tão bem com o meu casamento e de repente apareceu um gigante do desentendimento. Quantas vezes eu cuidava tanto da minha saúde, ia periodicamente ao médico e de repente aparece uma enfermidade que o médico fala assim, só por um milagre. A medicina já fez tudo. Você crê? Quantas vezes o sonho de ter um filho, o filho nasce uma criança especial. Irmãos, é muito mais do que um gigante de 3 metros. É muito mais do que um gigante armado. Quando Saul e os seus soldados ouviram todo aquele relato do gigante, ficaram apavorados. E qual o primeiro impulso que nós temos? Recuar. Não é verdade? Por que eu tenho que enfrentar? Outros podem fazê-lo. Por que eu tenho que visitar o meu irmão que está ausente? Deixa para o pastor, deixa para as autoridades da igreja o fazer. Por que eu vou cumprimentar aquele irmão que está ausente, que está nos visitando? Deixa para os diáconos, para a comissão de recepção. Por que eu vou orar por alguém? Eu tenho tantos problemas, ainda tenho que orar por problema do meu irmão. Deixa para a comissão de oração orar. Nós temos o ímpeto de achar que os gigantes que nos acercam são maiores do que o do meu irmão. Nós estamos errados. Se nós ouvirmos relatos, se não precisava ser muitos, de alguns dos irmãos aqui, oh meu Deus, obrigado pelo livramento do Senhor não ter me dado aquele problema. Eu não iria suportar. E como que aquele irmão e aquela irmã suporta? Porque o Senhor está do lado dela e ela reconhece o Senhor como o Senhor da sua vida. Irmãos, há dias que os problemas se avizinham tanto. E eu me lembro da Diva e do presbítero Hinaldo. Eu não sei quantos sabem que a filha deles, a Divani, já tem há quantos anos aquela enfermidade, Diva? 40 anos! Irmãos, a Divani e a família passam por essa enfermidade. Ela vive mais internada. 40 anos! Não são 40 meses, não são 40 dias, não são 40 horas. São 40 anos de enfermidade.
Essa semana eu estive orando assim, por algumas pessoas que eu estava lembrando. E eu falei, por isso que eu perguntei para a Diva e para o Hinaldo. Meu Deus, quando eu vim para essa igreja, eu acho que o Hinaldo e a Diva foram os zeladores aqui da igreja. A Divani já tomava insulina. E já faz mais de 40 anos que eu sou membro dessa igreja. 40 anos, irmãos. Isso é para chorar, de arrependimento. Quando olhamos para os nossos problemas e achamos que o nosso gigante tem mais de 3 metros. Quem sabe o da irmã Diva e do irmão Hinaldo e da família tenha mais de 40 metros. E eles estão aqui. O que eles têm que eu não tenho? O que é que eles têm que permanecem em pé, firmes, orando? E eu me lembro quando o irmão Hinaldo veio aqui falar num culto à noite, testemunhar da experiência que a Divani teve numa dessas internações, quando um grupo começou a cantar o hino que o presbítero Hinaldo gostava. Esse hino é do meu pai. Esse hino é o que o meu pai gosta. Não importa que a Divani não esteja firme nos caminhos do Senhor. Mas os pais podem dizer, eu ensinei os meus filhos no caminho que eles deveriam andar, de acordo com a palavra do Senhor. Gente, isso é muito importante. A fé é sentir o Senhor, é sentir os anjos do Senhor a nos colocar de pé. Porque muitas vezes os problemas são tão grandes que nós desfalecemos. Não importa que não seja problema de 40 metros. Às vezes 1 centímetro, de acordo com a nossa fragilidade, nos faz cair. A outra coisa que nós devemos ver diante dos problemas é ver uma oportunidade. Quantas vezes o Senhor permite que tenhamos aquele problema para o Senhor nos usar a nossa vida, para manifestar a glória de Deus? Então, 1 Samuel 17, 26a. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele, o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Se eu penso que não tenho alvo, preciso conhecer mais a Deus. O Senhor muitas vezes vai usar a nossa vida como flecha para atingir aquele alvo. Como nós amadurecemos quando atravessamos um problema. Quando nós ganhamos forças. Se nós fôssemos olhar para trás, Senhor, o Senhor já me deu tantas provas, já permitiu que eu passasse por tantas provas. Ai, se fosse eu só, eu nem teria me arriscado. Mas o importante é quando nós estamos atravessando essas provas, nós sentirmos que nós não estamos sozinhos. A nossa força é a força do Senhor. Irmãos, o Davizinho, coitado, permite Davizinho. Ele era uma coisinha perto do gigante. Mas qual a diferença? Deus. O gigante não tinha a força do Senhor. E o Davizinho, quando foi lá tirar a pedra, ele não falou, eu vou na força do... Coitado. Se ele fosse na força do Davi, o gigante ia... Mas ele foi na força do Senhor. Gente, isso é uma diferença muito grande. Na força do Senhor. Eu não vou para essa guerra. Eu, Esther, fraca, debilitada, analfabeta. Eu vou na força do Senhor.
e cuidar dos inimigos. Eu estou na força do Senhor. E eu me lembro também que quando eu estava chegando em Angola, meu pai, só a graça. Filha, não vai não. Angola tá em 88, imagina. E eu me lembro que era para viajar com a missionária Tunica, que já tinha muitos anos de Angola, mas não deu certo, a Esther foi sozinha. Quando cheguei no avião, já tinha um homem, se identificou como angolano. Oh, quem é você e tal? Eu falei, sou fulana de tal. Quando descemos na conexão no Rio, o avião só saía do Rio de Janeiro, a aeromoça. Olha, os que vão para Angola desse lado. Aí eu fui, mais uns 3, 4, tal do angolano também. Aí ele falou, quem são vocês? Ela falou, médicos, cientistas ou loucos? Falei, porra, agora é a minha oportunidade de regressar. Se a aeromoça já está falando assim, e o homem falou, tá vendo, dona? Lá é assim. Entrei no outro avião, o camaradinha do lado. Aí, você não, ele não sabia que eu era irmã, né? Você não está querendo um drink? Parece que você está um bocadinho nervosa. Eu quero água. Nossa, mas a senhora toma um bocado de água. Acho que é por isso que desde então eu abomino água. Tomei tanta água naquele voo. Quando chego no aeroporto, é armas, é exército, é aquela coiseira, revista mala, rasga mala. Falei, Senhor, eu trouxe roupa para 3, 4 anos. Eu sempre andei com excesso de bagagem, aquela coisa, se faltar. De repente, aquele tal do homem, pode deixar que eu sou do governo, ninguém vai bulinar nas malas da irmã. Ninguém tocou nas minhas malas. Ainda me ajudou a carregar. E eu de olho sumisse com as minhas malas. De repente, aquele exército angolano ali com armas em punho. Pode passar, irmã! Madre! Falei, meu Deus, esse local fala português de Portugal. Como está me chamando de madre? Madre em espanhol é mãe. E depois eu fui saber que aqueles soldados eram cubanos, né? Porque na época ajudava a guerrilha o exército cubano. E formaram um exército de homens e mandaram eu passar por eles, sem ser bolidas. Gente, quando nós estamos com o Senhor, nós não estamos sozinhos. O Senhor dá ordem aos seus anjos para guerrear conosco. E quando a gente olha para trás, a gente fala, Senhor, obrigada por não ter recuado, por ter desfrutado dessa experiência ao teu lado. Irmãos, como é importante a oportunidade. Se eu penso que não tenho alvo, preciso conhecer a Deus. Será que você conhece os planos secretos de Deus? Alguém abra em Jó 15:8. Eu não sei quanto tempo ainda vou ter. Ouviste que o secreto do conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Será que conhecemos? Por favor, repete de novo, o irmão Hinaldo. Ouviste o secreto do conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Exato, os planos, conhecimento da sabedoria de Deus. 25 minutos. Tá. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu Espírito conhece tudo a respeito dele.
Não foi o espírito deste mundo que nós conhecemos, mas o espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo que Deus nos tem dado. 1 Coríntios 2, de 10 a 12. Para cada desafio, Deus terá uma solução. Eu não sei quantos poderiam compartilhar aqui uma experiência e uma prova da sua saúde, em que os médicos, alguém foi desenganado dos médicos, e o Senhor falou: não, fique tranquila, fique tranquilo, eu estou com você. Quantas pessoas estavam desenganadas e o Senhor deu a solução? Quantos não esperavam ter um filho e o Senhor deu mais que um filho? Quantos não conseguiram? Será que eu tenho idade para tanto? Agora me fez lembrar o seu Paulo Bicudo. O seu Paulo Bicudo foi sogro do Celso Barque. E ele foi superintendente da escola dominical durante muitos anos, né? E ele sempre contava que ele casou com uma mulher que tinha instrução, mas ele não o tinha. E ele falou: não, eu não vou ficar desanimado como marido, como chefe da família. A dona Esther, minha xará era professora, a dona Esther era toda durinha, assim, intelectual, né? Os filhos só estudando. E, de repente, o seu Paulo Bicudo começou a estudar. Acho que ele se formou em administração. Ele era contador. Contador, é. Ele não exercia essa profissão, gente. Ele era construtor. Mas ele tinha um alvo e ele conseguiu. Parece pequeno, né? Você está comparando voltar a estudar com, quem sabe, um problema de enfermidade, mas para ele era um gigante. Eu acho que ele exerceu aqui na igreja, que ele foi tesoureiro. Sim, mas não que ele tinha um escritório de contabilidade, né? Entendeu? Nesse sentido, o presbítero João Gonçalves, quantos ainda é tesoureiro da igreja? Não. Mas o João não tinha, é igual a Deise, tesoureira da SAF. Muitos anos. E a Deise acho que não tem diploma de contabilidade, né? Nesse sentido que eu falo. Então, os alvos que nós temos, parece... Imagina voltar a estudar, não tem cabeça. Imagina o seu Paulo Bicudo tão, né? Até tinha uma parte da escola dominical, uma vez ele lançou, de talentos. O seu Paulo veio com um instrumento esdrúxilo, não, acho que era uma corneta, sei lá, e ele botou um copo no final, assim, dava um som. Muita coragem para tocar aquele instrumento, mas ele tocava. Era desafio para ele. Para cada desafio, Deus tem uma solução. Para cada Golias, Deus tem um Davi. Gente, para cada Golias, Deus tem um Davi. Para cada problema, o Senhor vai usar cada um de nós. Eu me lembro, agora avistei ali o seu Jonas, é tão pequenininho que agora que eu avistei o seu Jonas. Quantos anos o seu Jonas levou o gigante do problema de enfermidade da dona Catarina? Muitos anos! 6 anos e meio. Quantos irmãos tiveram oportunidade de visitar a dona Catarina lá no leito de dor? E o seu Jonas, um Davizinho guerreiro, em estatura, em tudo, veio na reunião de oração, nos trabalhos da escola dominical, cultos à noite, assembleia. Às vezes ele falava assim: irmãos da assembleia, dá licença, eu posso me retirar que eu ainda tenho que cuidar da minha esposa que está acamada. Aquilo batia no meu ouvido. Seu Jonas.
Ele poderia ficar na casa dele, sem alvo, achando que não tinha solução. Para que eu vou na igreja? Eu tenho que cuidar da minha esposa. Eu vou ficar aqui do lado dela. Eu sou a representante da igreja aqui. Mas ele vinha buscar força, alimento espiritual, vigor com os irmãos da igreja. Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Quem são os nossos problemas para desafiar a nós como filhos e filhas do Senhor? Irmãos, nós temos que enxergar. Lembra os discípulos caminhando o caminho de Emaús? E não enxergava que o Senhor tinha ressuscitado e estava do lado deles? Muitas vezes nós somos esses cegos espirituais. O Senhor está querendo nos conduzir. O Senhor está do nosso lado. E nós perdemos a oportunidade de sermos usados como instrumentos na mão do Senhor. Diante de uma solução de Deus, podemos duvidar. Será que eu sou merecedora dessa bênção? Será que o Senhor vai estar comigo nessa batalha? Irmãos, embaixo de toda montanha existe um vale. Acredito que eu já citei esse exemplo em outra meditação. E quando estamos atravessando esse vale, há momentos de pedras, há momentos de espinho, troncos, galhos, escuridão. É muito bom estarmos em cima da montanha, onde só miramos, onde só olhamos. Mas muitas vezes o Senhor fala para cada um de nós: desça! Desça que eu quero te fortalecer. Desça que eu quero te usar. Desça que eu quero te usar como instrumento nas tuas mãos para a minha glória, diz o Senhor. Não para a tua glória. Você não é nada. Dúvida. 1 Samuel 17:33. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Senhor, aquele gigante parece que está tão armado, tão fortalecido. Eu não tenho experiência de guerra. Eu não tenho experiência para acontecer um rebuliço ali, uma explosão. Eu não sei caminhar, eu não sei identificar quem é quem. Se eu penso que os desafios não serão solucionados, preciso conhecer o poder da fé. Sem fé, os irmãos ainda estão dormindo. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso mover nessa vida, irmãos, é rompendo em fé. Rompendo em fé. Nós pecamos muito quando cantamos. É um dos lados que eu sempre digo. E quando a gente canta esse hino, rompendo em fé, parece que a nossa carótida vai romper. Minha vida se revestirá. Mas bastou sair daquela porta e aguçar os problemas de novo, a carótida começa a murchar. O sangue parece que não está fluindo mais. Cadê a tua fé? A tua fé é só aqui dentro. É muito fácil ser crente aqui dentro. Onde eu escolho, tem irmãos que tem um banco ali, eu paguei por esse banco, dei a minha ofertinha, esse lugar é meu. Por favor!
Muitas vezes escolhemos com quem que a gente senta. Não, esse lugar é da irmã fulana. E se ela não vier, aí, mas por enquanto. Mas quando atravessamos aquela porta, quando entramos na nossa casa, comece a cantar rompendo em fé, abrindo a porta da casa. Vem do saldo da bancada. Hã? Vem do saldo bancário. É. Comece a entrar na tua casa cantando rompendo em fé. Muitas vezes o gigantão está lá dentro. Senhor, eu não tenho estrutura para encarar esse gigante. Quantas mães, quantos pais choram por ver os seus filhos longe dos caminhos do Senhor? Maridos, esposas, familiares de uma ordem qualquer, o nosso Brasil, tantas coisas acontecendo. Senhor, esse gigante é demasiadamente grande para mim. O Senhor fala, fé. Rompa em fé. Cante rompendo em fé. Pratique. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Hebreus 11:6. Para cada desafio, nós teremos uma solução. Basta acreditar. Alguém compartilhou outro dia que está passando uma enfermidade aos olhos da medicina incurável. E ela falou assim, essa pessoa falou assim, eu cantei tanto no coral, eu creio sim. E hoje, quando eu estou aqui no meu leito de dor, chegou a oportunidade de eu praticar aquilo que eu cantava. Eu creio no Senhor quando o mundo estiver desabando. Eu creio no Senhor quando acontecer uma catástrofe como essa que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Essa semana repetiu-se os tornados. Pessoas que estavam levantando caíram de novo, mais mortes, mais desabamentos, coisas terríveis. Eu creio no Senhor. Mas quando o problema está conosco, muitas vezes nós não temos nem força para dizer, Senhor, eu creio no Senhor. Mas existe outro cântico que diz que o Senhor lê até as nossas lágrimas. Muitas vezes os problemas são tão grandes que nós não conseguimos falar com o Senhor. Nós só conseguimos chorar. E o Senhor lê as nossas lágrimas, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece a nós por dentro e por fora. Não se desespere. Você não está sozinho. Para cada pessoa, Deus tem um propósito. Deus te escolheu para esse problema, para ser o Davi nessa guerra. Não vire as costas. Alguém perguntou uma vez, Esther, como é que você aceitou o desafio? Nossa, acho que Mais 10 vezes. De ir para esses lugares. Ou as pessoas lá, como é que você teve coragem de deixar aquele Brasil? As pessoas viam flashes do nosso povo, da nossa terra, e falavam assim, é impossível alguém vir deste lugar nos socorrer. E eu me lembro também que um lugar eu estive e alguém chegou para mim, uma senhora muito humilde,
Esther, você já tinha ouvido falar de nós. Em algum momento da sua vida, você se imaginou estando aqui, falando de Jesus para nós? Humanamente falando, era o último lugar do mundo que eu iria. Ou eu escrevi até um pequeno artigo que saiu na revista, nos nossos dias, falta os samaritanos. Aonde estão os samaritanos? E nesse artigo eu relato que um dia eu estava na varanda desse último casa que eu morei no campo, e naquele país os velhos, as pessoas com algum problema especial, as pessoas que não sejam brancas, são repugnadas. E bastou ter uma enfermidade ou o casal, morrer o homem ou morrer a mulher, os filhos já colocam eles em hospitais psiquiátricos, em lugares afastados da família, porque é vergonha ter um velho, ter uma pessoa especial e muito menos ter alguém que não seja branco. Então é muito triste você ver nas igrejas pessoas que não sejam brancas. E só existem algumas igrejas especiais que vão pessoas que não sejam brancas terem comunhão. E eu me lembro que eu estava na varanda do prédio onde eu morava, e quantas vezes, quando havia o verão, eu via pessoas chorando nas cadeiras de roda, sentada nos bancos, tinham muitos jardins lá no hospital, chorando. Aonde estão os meus filhos? Aonde estão os meus familiares? Eu dei tanto para eles, aonde eles estão agora? Para cada pessoa, Deus tem um propósito. Ninguém se imagina super estrela, super Esther, muito pequenininha, como um Davizinho. Mas vamos na força do Senhor. Esses dias, eu não sei que comentário que teve dos índios, e eu lembrei da missionária Débora. E eu comentei com a minha irmã, falei, eu tenho uma missionária lá na igreja, que Deus dá capacidade e dons diferentes, não é? Eu não sei se eu teria estrutura, apesar de saber nadar, se eu teria estrutura de navegar como a irmã Débora navega naquela canoazinha, com crocodilo, com não sei o que lá, até chegar lá na aldeia. E são horas. Mas Deus deu a capacidade para a serva do Senhor. Eu não sei quantos conhecem a história da missionária Débora. Não é fácil estarmos fazendo missões, nós damos tanta ênfase em missões internacionais, mas missões nacionais é tão quanto ou mais importante que o nosso povo, é a nossa gente. E louvado seja Deus que tem pessoas dizendo, eu vou na força do Senhor. Então, diante do propósito de Deus, podemos recuar. Não, Senhor, é demasiadamente grande para mim. Basta, eu não quero mais. E aí eu volto aos casamentos, volto aos grupos familiares. Quantas pessoas começaram com um alvo e hoje já não estão mais juntos? A pessoa teve propósito, a pessoa quis acreditar, mas ao pequeno problema optou por recuar. Você vai e eu vou nessa direção. O segundo passo, diante do propósito de Deus, nós podemos aceitá-lo. Se eu penso que não sou suficiente, preciso conhecer melhor a graça de Deus. Senhor, eu não sou capaz. Aparentemente eu sou frágil, eu sou uma mulher, ou sou um homem com poucas capacidades. Mas se o Senhor me vocacionou, se o Senhor me chamou, eu aceito.
E essa palavra acreditar, aceitar, é tão forte que aquilo vai para a nossa mente e para o ouvido do Senhor. Então Davi correu, ficou em pé sobre o Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Na realidade, nós falamos, como que o Davi matou o Golias? Não foi com a pedra, né? A pedra ele derrubou, mas depois ele concluiu. Nós temos que concluir, não pode ser pela metade. Se nós vamos fazer, nós temos que fazer por inteiro, não é pela metade. Ele atirou a pedra, imagina o estrondo. Pum! Foi tão forte quanto os problemas que nós estamos atravessando. Às vezes não tem, aparentemente não tem som, mas o sofrimento é tão grande que causa suor, causa dores, causa enfermidade ao nosso corpo, tão estrondoso que ele é. E não bastou cair o problema, o gigante. Ele foi na força do Senhor e cortou a cabeça do Golias. Pela graça de Deus, fomos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é o presente dado por Deus. Efésios 2:8. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são. Fim de ninguém se vanglorie na presença de Deus. A irmã superintendente Silvia leu um texto, e eu não sei quantos prestaram atenção no texto. Abram lá novamente 1 João 5, de 1 a 5. Não fazia parte. Primeira epístola de João 5, de 1 a 5. Eu creio realmente que quando a gente ora e pede a instrução, a instrumentalidade do Senhor, o Senhor age de uma forma tão eficaz que muitas vezes nos surpreende, né? Então eu estive orando, Senhor, fale, que não seja uma meditação que venha falar somente para mim, mas que nós possamos juntos ser alimentados, compartilhados, e desde os testemunhos, a leitura, os hinos entoados, tudo estava de acordo com o que eu ia falar. Então a gente vê a graça e a misericórdia do Senhor, né? Na direção de tudo. A minha tradução é outra, mas vamos ler. Todo aquele que crê em Jesus é o Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, ama também aquele que é nascido. Nisso conhecemos, amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Se somos do Senhor, se somos filhos de Deus, se cremos que Jesus venceu o mundo, irmãos, não resta dúvida que venceremos os gigantes que se colocarem na nossa frente, ao nosso lado, atrás de nós, com a ajuda de Deus. O Senhor dará ordens aos seus anjos. O Espírito Santo que agirá através de nós.
E não haverá Golias. Não haverá gigantes que irá nos derrubar. Basta termos fé. Vamos ficar em pé? Eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui à frente. E eu imaginava, por causa do feriado, que haveria poucas pessoas, né? Mas a igreja está repleta, temos até visitantes hoje. Louvado seja Deus. Mas é momento de nós louvarmos a Deus, até porque essa chuva, esse mau tempo, né? Porque aí os irmãos não se dispersaram, estamos todos ali querendo nos aquecer, né? Mas é uma oportunidade sempre rica. Muitas vezes a gente se torna repetitiva, repetimos alguns fatos que já ocorreram, mas outros são novos para aqueles que estão chegando agora, e outras vezes as repetições são necessárias para nós acordarmos, né? Quantas vezes a gente precisa de um cutucão? Irmão, olha, mas toda vez se fala do mesmo assunto, porque é necessário, né? A oração é o nosso alimento. Nós falamos muito. E a leitura bíblica é Deus falando conosco. Os testemunhos são necessários para nos confortar muitas vezes, para nos alertar muitas vezes. Então, por mais que seja pequena, lá vai a irmãzinha, ela tem tanta coisa para falar e ela tem coragem de fazê-lo. Muitas vezes falta coragem, né? De nós virmos aqui na frente testemunhar. Agradecer visita que nem recebeu. Supostamente alguém orou pela Gina, mas ela veio aqui à frente agradecer. Que coisa linda, né? Isso me dá força. Irmãos, vamos ser solidários. Vamos viver realmente como igrejas do Senhor, nos compadecendo com o sofrimento do outro e nos alegramos com a alegria dos outros. Ih, aquele irmão ganhou um carro, está sobrando. Não, que bênção que ele ganhou, que ele teve a oportunidade de comprar aquele carrão, aquela casa maravilhosa, aquele emprego. Vamos agir como servos e servas do Senhor. E como Davi, que não mediu a sua estatura e a sua fragilidade, mas em nome do Senhor, guerreou com um homem poderoso. Vamos orar? Quem é Daniel? Desculpa. Ah, tá. Ele estava no carro com os dois gêmeos, né? Com filho e filha, e foi assaltado agora. Meu Deus. E quase não deixaram tirar as crianças, eles falavam que queimar as crianças, um negócio bem traumático, né? E as crianças sempre, né? Os pais estavam sozinhos, eles estavam indo viajar, o carro estava totalmente abastecido de roupas, e Deus deu um livramento para eles. Nossa, que bênção, né? E é Elis também, que quase foi assaltado um dia, mas estava com um celular, controle remoto, e o ladrão quase bateu nela com o controle remoto do celular, né? Quer dizer, é família que já tem muita experiência de assalto, mas agora estava a família inteira, mais os filhos, né? Imagina, você sai de casa com alegria, vamos, e de repente aparece um gigante. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos mais uma vez pela oportunidade tão grande que o Senhor nos deu nesta manhã. Senhor, nós não sabemos quantas oportunidades vamos ter ainda, porque não sabemos quando o Senhor voltará. E nós almejamos, como crentes em Cristo, que o Senhor volte rápido, porque as coisas que temos ouvido
visto, Senhor, são assombrosas. Mas o Senhor nos quer aqui nesta terra ainda por um tempo que nós desconhecemos. E por isso, Senhor, estamos cercados, ao nosso redor tem muitos gigantes. Gigantes visíveis e gigantes invisíveis. Senhor, nós somos tão pequeninos e muitas vezes mais pequenos do que o Davi que a Bíblia fala para nós. Muitas vezes temos medo, muitas vezes nos acovardamos, muitas vezes, Senhor, estremecemos, mas, ó Pai bendito, renove a nossa fé, renove a nossa esperança, desafie o nosso coração, Senhor, nos dê firmeza de fé, para que possamos guerrear no nome de Jesus. Guerrearmos na força do Senhor. Porque nós não temos forças. Somos vermes, somos pequeninos gafanhotos. Somos como os grãos da areia do mar, Senhor. Mas, ó Pai bendito, na força do Senhor, nós combateremos qualquer gigante. E mesmo, Senhor, nas horas da perda, nas horas dos momentos difíceis, nós seremos com certeza confortados pelo Senhor. Glórias ao teu nome. Eu te louvo, Senhor, pelo livramento que o Senhor deu à família da Elis, do Daniel, dos seus filhos. Ó bendito, quantos planos eles deviam ter feito para fazer essa viagem. No carro que o Senhor os deu a eles, o conforto, a saúde, iam para um descanso, Senhor. Mas foram interceptados por gigantes maldosos, gigantes que não iriam poupar para tirar a vida deles. Mas, Senhor, eles conhecem o Senhor como Salvador, o Senhor como um Deus de guerra, o Senhor como um Deus que protege e guarda os seus filhos. E o Senhor deu ordem aos teus anjos para estarem com ele. No nome do Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor tire todas as coisas ruins que sobraram na mente e no coração, principalmente das crianças. Toda a fragilidade, todo, Senhor, rancor, Senhor, ira por esses malvados que interceptaram essa família. E dê a eles, Senhor, aquele coração generoso de amor para com eles. Que através da vida dessa família, Senhor, essas pessoas possam vir a te conhecer como Salvador. Com eles, Senhor, nós sabemos que hoje, nesta hora, pode estar acontecendo momentos terríveis. Nos lembramos daquele movimento que vai ter ou está acontecendo na Avenida Paulista neste dia. É o maior movimento do mundo dessa especialidade. Senhor, sê com aqueles homens e com aquelas mulheres de um modo especial. Tenha, Senhor, misericórdias dessas vidas. Esses gigantes que se apoderaram dessas vidas, Senhor. Os familiares desses homens e dessas mulheres. Não permita, Senhor, que haja violência contra os policiais, quanto as pessoas curiosas que estarão ali, quantos manifestantes, quanto aquelas pessoas que estarão desfilando com orgia nesse lugar, nesse dia. Tem misericórdia, Senhor. Visita também os hospitais, visita, Senhor, os lares, visita, Senhor, as cadeias, visite, Senhor, os campos de refugiados, os países onde a tua palavra é proibida ser falada, cantada, manifestada de alguma forma. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Nos dê fé, firmeza de fé, firmeza, Senhor, convicção. Desperta na nossa mente, Senhor, diretrizes, estratégias, para tempo e afora de tempo, estarmos testemunhando e falando das tuas verdades.
Guarda-nos, Senhor, na saída agora. Que possamos sair daqui, chegarmos por essa tua santa e bendita vontade nos nossos lares, com o propósito de rompermos em fé, de agir como mulheres e homens corajosos na força do Senhor. Senhor, muitos de nós iremos enfrentar os problemas e parece que eles serão piores com o propósito que temos agora. Mas sabemos, Senhor, que os que estão conosco são maior do que aqueles que estão ao nosso derredor. Porque diz a tua palavra, Senhor. Mande os teus anjos, Senhor, a guerrear por nós. Dê uma semana de paz. Sei com aqueles irmãos, Senhor, que não se sentiram interessados em vir à tua casa de oração. Incomode, Senhor. Tire toda a preguiça. Tire tudo aquilo que não convém para que eles venham. Dê, Senhor, força para aqueles irmãos que estão desanimados. Aqueles irmãos que estão sentindo falta da visita da tua igreja. Aqueles irmãos que se acham enfermos nas camas. Encoraje, afofe o seu leito de dor, Senhor. Prepare-nos também para logo mais à noite participarmos da ceia do Senhor. Que seja um momento de banquete espiritual, refrigério da nossa alma. Também te peço, Senhor, pelo pregador da noite. Use-o, Senhor, com autoridade e poder a falar ao meu coração, ao nosso coração. Dai-nos a tua graça, se for da tua santa e bendita vontade, que tenhamos uma semana de paz, uma semana de vitória, mesmo diante das lágrimas e das provas, que possamos, Senhor, nos regozijar com aqueles que se alegram e, Senhor, chorar com aqueles que choram. Guarda-nos, pois, Senhor, até a volta gloriosa de Cristo Jesus. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigada.